Bom dia, turma abençoada. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Bom dia, Vicky. Deus te abençoa. Bom dia, Renata. Meu WhatsApp bugou. Que a graça e a paz estejam sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Antes de começarmos a nossa leitura, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Agradeça aí ao Senhor pela bondade, pelo amor, pela paz dele sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Que ele nos conduza durante a leitura desse livro, amém? Fecha seus olhos se você pode aí. Se você estiver dirigindo, você não vai fechar seus olhos não, viu? Mas se você pode, fecha seus olhos aí e agradeça ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos te agradecer pela tua bondade e o teu amor com a gente. Obrigado, papai, por mais um dia que está iniciando. Nós queremos entregar nossa vida nas tuas mãos e te render graças, Pai. Deus nos conduza na leitura desse livro, que o Senhor possa mesmo abrir os nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar nesta manhã. Que seja uma manhã abençoada, que possamos mesmo estar alinhados com o teu propósito, em nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos. Amém e amém. Todo mundo acordou bem? Acordaram bem? Estão bem, animados e revigorados? Hoje nós vamos para Juízes, capítulo 6. Ontem fizemos a leitura do capítulo 5 e capítulo 4, capítulo 5. Falamos sobre Débora, uma mulher que foi juíza e profetisa. E nós falamos sobre a liderança de uma mulher e que ela foi escolhida por Deus para aquele momento. Falei também sobre a colocação errada que algumas pessoas fazem desse texto, dizendo que Israel estava tão perdido e que por falta do posicionamento dos homens é que levantou uma mulher. Mas eu vejo que isso é uma pregação errada, é uma colocação muito errada do texto, porque o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, sabe? Ele sempre faz mais do que nós esperamos ou imaginamos, e ele faz tudo da maneira que ele quer. Ainda que Israel tivesse um caos, ainda que tudo estivesse revirado, se ele quisesse levantar um homem, ele levantaria um homem, tá? Não é por falta de homens que Deus quis levantar uma mulher, não. Deus levantou uma mulher porque ele quis levantar uma mulher. Então isso prova e mostra que Deus usa mulheres sim, que Deus, quando ele quer, ele posiciona mulheres sim no reino. E eu falei sobre a importância da mulher entender o seu papel no reino, sabe? Não menosprezando, né, a mulher, não menosprezando o papel do homem, mas entendendo que cada um tem a sua importância e a sua divisão no reino do Senhor. Débora, ela acaba recebendo o recado do Senhor. Eles descem e guerreiam contra o exército de Cícera. Eles eram fortes e tinham carros de guerra, muitos carros de guerra, por sinal. Quando eles vão para a guerra, o Senhor manda uma chuva. Eles ficam confusos e confundidos, e ali o Senhor entrega todo o exército de Cícera na mão de Baraque e Débora. E ali o Senhor, mais uma vez, faz a paz reinar em Israel. A gente aprende mais uma vez uma lição, que quando estamos debaixo dos comandos de Deus, nós vivemos em paz, nós vivemos em liberdade e nós provamos das benevolências, das bondades de Deus.
Não sei qual é a fase que você tem vivido hoje, mas se você tem vivido períodos de opressão, períodos que você fala assim, olha, isso aqui tá errado, para, reveja, recalcule sua rota e saiba se você não tem caminhado nos trilhos, fora daquilo que Deus um dia, Ele te pediu, Ele exigiu de você. Quando Deus ele fez uma promessa para Abraão, quando Deus ele fez lá a promessa para Abraão e ele repetiu essa promessa para Isaac, para Jacó, e ele falou para José lá no Egito, e quando o povo está saindo do Egito, ainda no deserto, eles ouviram isso várias vezes de Deus. Tudo que Deus ele pedia era: permaneçam e obedeçam aos meus mandamentos. Tudo que Deus exigia era sempre a mesma coisa, sabe? E Deus ele não vai requerer de nós nada além disso. Obediência. Obediência de tudo. Você fala assim, Raira, qual que é o resumo do evangelho? Sabe? Eu vejo obediência, amor e obediência. Vejo duas palavras. Para mim, duas palavras resume bem o evangelho. Amor, o amor ele é disparado, o amor ele sobressai muitas coisas, e obediência. Amor e obediência é o que nós vamos ver o tempo todo na palavra de Deus. E tudo que Deus ele requer desse povo aqui é obediência. E toda vez que a gente vê o povo entrando em uma enrascada, entrando em uma opressão, é por desobediência. É porque eles esqueceram dos mandamentos, é porque eles esqueceram das ordenanças, porque de alguma forma eles se afastaram daquilo que o Senhor um dia tinha ordenado para eles. E já falei isso algumas vezes e sempre repito, nós temos uma tendência a esquecer o que Deus já nos pediu, a caminhar em obediência, temos uma tendência em esquecer comandos. Somos uma igreja que vive pedindo para Deus falar com a gente. Fala para mim, gente. Quem aqui na oração não pede para Deus falar? Quem aqui em oração não pede para Deus fala comigo? Deus fala comigo. Fala comigo não é um ponto comum que a gente coloca em oração? Várias vezes a gente vai dizer, Deus fala comigo. Mas, junto com o fala comigo, precisa ter atos de obediência. E às vezes a gente não consegue aplicar o que Deus nos pediu na última demanda que Ele falou. E estamos pedindo novamente para Deus falar comigo. Só que se a gente não cumpre a última demanda que Deus pediu, como que Deus ele vai falar? Se a última demanda, se o último comando, nós não permanecemos ainda. Às vezes Deus falou assim, faça um bolo e leve para o José, compre uma bala e entregue para a pessoa X. Às vezes a gente pede, Deus, aí Deus falou para você fazer isso, você não fez. E você quer que Deus fale outra coisa. Mas você ainda não foi obediente àquilo que Deus falou da última vez. Nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus nos fala. E aquele povo, lá no deserto, quando eles saíram do Egito, quando eles foram para uma terra que Deus prometeu para eles não estavam sendo obedientes. Gente, que lindo! Vitória tá aqui até agora. Ô, Vicky, que alegria! A tia fica muito feliz, viu? Vitorinha tem 6 anos. 6, 7? Quantos anos você tem, Vicky? Conta pra mim, conta quantos anos você tem. Que alegria ver você aqui, hein? Gracinha. Que gracinha. Achei que você tinha entrado e saído, viu, Vicky? Vou explicar de uma forma que você entenda bem, tá? O povo, ele estava desobedecendo. Então, o comando aqui para Deus o tempo todo
permaneçam na minha palavra, obedeçam aos meus comandos, sabe? É o tempo todo, é isso que Deus está requerendo daquele povo. E quando a gente chega no livro de Juízes, o que Deus vai falar para eles é: fiquem aqui, vocês não percebem que vocês estão fazendo errado? A gente vai ver um ciclo se repetindo. Enquanto os juízes se levantam, eles vivem em tempo de paz. Não tem guerra, não tem invasor, não tem opressor. Mas quando o juiz morre, eles esquecem os mandamentos, aquilo que Deus estava pedindo, e se afasta de novo. E quantas vezes na nossa vida vai acontecer isso? A gente está vivendo uma bênção de Deus, a gente tem tudo que a gente precisa, a gente fica nos pés do Senhor. Mas aí, a gente tem as coisas que a gente precisa, começa a afrouxar as cordas. A gente bambeia as cordas, vai dando uma afastada. Aí com um pouco você vai vendo que você está um pouco longe, distante, esqueceu os mandamentos, já não obedece da mesma forma, já não ora da mesma forma, já não lê a Bíblia da mesma forma. Por quê? Porque tudo está indo muito bem. Nós temos essa tendência de que quando está tudo bem na nossa vida, a gente dá uma bambeada na oração. Não oramos na mesma intensidade, não lemos na mesma intensidade. Mas aí quando vem tempos de opressão, quando vem tempos de aflição, medo, quando a gente está pressionados, aí a gente volta a orar. Quando os problemas chegam na nossa vida, aí a gente volta a apertar a oração. Aí sim a gente vai pagar preço pela madrugada. Se você perguntar, quem que são as pessoas que estão pagando preço de oração pelas madrugadas? Não vou dizer todas, tá? Não quero colocar todas. Porque tem uma meia dúzia que vai buscar o Senhor ainda quando tá tudo bem. Tem sim. Mas a maioria das pessoas que estão buscando o Senhor pela madrugada, a maioria das pessoas que ainda estão buscando e permanecendo em Deus, pagando preço de jejum e de oração, são pessoas que estão passando problemas. Enfrentando problemas nos seus lares, passando problema no casamento, enfrentando dificuldade na amizade, seja lá na família. Aí elas pagam preço de oração, mas não pagam preço de oração para ter relacionamento com o Senhor, mas pagam preço de oração para ter as suas vidas melhoradas. Assim era o povo lá no Egito. O povo no Egito não começou a buscar Deus porque eles estavam com saudade de Deus. Eles não buscam o Senhor para que o relacionamento deles com o Senhor melhorasse. Eles buscam o Senhor porque eles estavam vivendo uma escravidão. Eles buscam o Senhor porque eles viam que o cenário estava apertado para eles. E eles começam a clamar e falar: Deus, cadê a promessa que você fez para os nossos pais? Deus, você não falou que ia tirar a gente daqui e levar a gente para uma terra prometida? O Egito não é o nosso lugar. Mas enquanto eles comiam a carne boa do Egito, ninguém clamava ao Senhor. Enquanto eles moravam nas casas boas e comiam da comida farta, da cebola, da bebida do Egito, ninguém clamava ao Senhor. E é isso que o nosso coração ele precisa ser despertado. Nós precisamos buscar o Senhor por relacionamento, não por opressão. Escreva isso. Eu preciso buscar o Senhor por relacionamento. E da mesma forma nós precisamos fazer a pergunta de: eu, quando peco, me arrependo de verdade ou de mentira? E como eu vou saber isso? Você vai saber se você se arrependeu de verdade ou de mentira? Se você se arrependeu depois que viu a consequência, ou se você viu que o seu relacionamento com Deus foi quebrado. Tem pessoa que se arrepende quando ela vê: nossa, poxa vida, olha o que eu fiz, agora fulano tá com raiva de mim. Nossa, eu perdi minha amizade. Aí a pessoa se arrepende do que ela fez. Ela se arrepende pela consequência, não por ela saber que ela estava errada com Deus.
quando nós nos arrependemos pela consequência, pode ser que foi remorso e não arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento vai te lembrar que você você quebrou o seu relacionamento com Deus. O verdadeiro arrependimento vai te lembrar que você quebrou o seu relacionamento com Deus. E você vai ficar mal com Deus e não com as circunstâncias da sua vida. Vai ter gente que vai falar, nossa, olha o que aconteceu agora, meu carro. Por que eu fui fazer isso? Nossa, eu pequei, olha agora, eu tô sem dinheiro nenhum. Olha o lugar que o pecado me levou, tô pobre. Olha o lugar que o pecado me levou, feri meu corpo. Olha o lugar que o pecado me levou, estou doente. Isso é consequência. Se você se arrepende pela consequência, pode ser que você tenha remorso e não arrependimento. E isso é um perigo. Porque quando nós nos arrependemos por consequência, pode ser que nós voltamos ao lugar do pecado. Pode ser que a gente volte novamente, e novamente, e peque novamente. E nunca saia desse lugar. Preciso buscar a Deus por um relacionamento e não para benefícios. Escreva isso, coloque isso nos comentários. Preciso buscar a Deus por um relacionamento e não por benefícios. Vou escrever também. Eu preciso buscar a Deus por um relacionamento e não por benefício. Por quê? Esse povo aqui de Juízes, eles estão buscando Deus por benefício. Ah, tô vivendo opressão? Deus tira a gente da opressão. Ah, Deus, tá ruim o cenário que a gente tá vivendo. Nós vamos chegar aqui agora em Juízes capítulo 6 e nós vamos ver o que o povo tá vivendo. Os midianitas, eles vão vir e vão roubar a comida deles. Ou seja, eu tô com fome. Deus faz alguma coisa. É tão sério, né? Mas eu falo que viver com Deus é simples. Nós precisamos ser relacionais com Deus. Precisamos ser relacionais. Vamos lá comigo em Juízes 6? Abre a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Eu sempre falo para você escrever nos comentários, porque quando você escuta, você está absorvendo muita coisa. E muita coisa está enraizando no seu coração. Só que quando nós escrevemos, a probabilidade da gente guardar isso no nosso coração aumenta. Você sabia? Quando nós ouvimos, você aprende, por exemplo, 30%. Ouvindo, você aprende 30%. Escrevendo, 50%. E quando nós ensinamos, 75%. Nós nunca conseguimos aprender 100% do que nós estamos estudando, né? Nós não conseguimos absorver tudo que a pessoa está falando. Mas se você escreve, é 50%. Se você ensina para alguém, a sua chance vai crescer daquilo ainda permanecer no seu coração. Então, por isso eu falo, escreva nos comentários, anote no seu caderno e depois ensine aquilo que você aprendeu para alguém, porque a probabilidade daquilo permanecer no seu coração é muito maior. Sim, vocês não sabem o quanto é rico para mim ensinar algo para vocês, porque aquilo vai ficando no meu coração, vai ficando no meu coração, e é o que eu vou ficar falando o resto da semana. Sim, sim, sim. Vamos lá, Juízes capítulo 6, versículo 1. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mais uma vez. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas durante 7 anos. O cenário anterior
quando a gente termina o capítulo 5, a gente sabe que depois ali da Débora, a juíza Débora, eles viveram com paz por 40 anos. E aí eles voltam a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e passam 7 anos com opressão. Os midianitas, eles eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si um esconderijo nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam um plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque e de outros povos do leste atacavam os israelitas. Acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam as ovelhas, os bois, os jumentos e não deixava coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tenda eram como pragas e gafanhotos. Chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los e partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza e o povo pediu socorro ao Senhor. Então é o que eu estou falando para vocês. Antes da gente entrar no texto, eu já havia dito, né? Eles estão clamando ao Senhor não porque eles tiveram saudade de Deus, mas porque os midianitas entravam na plantação deles e roubavam tudo. Ou seja, eu tô ficando sem nada. Eles entram aqui, saqueiam o nosso plantio, a gente fica sem nada para poder comer, não tem nada para poder comer, levam os nossos gados, rebanho, né? Tudo, ovelha. Deus faz alguma coisa. Então eles estão clamando ao Senhor, não porque sentiram saudade, mas eles clamam a Deus porque eles estão passando por necessidade. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, o Senhor lhes enviou um profeta e lhe disse: agora o Senhor vai fazer diferente, porque até então o ciclo era o seguinte: eles passavam por opressão, clamavam por socorro, Deus enviava um juiz, o juiz libertava eles e novamente eles voltavam à adoração a outros deuses, vivia a opressão, clamava a Deus, Deus levantava o juiz, eles vacilavam, o juiz morria, eles vacilavam de novo e assim ia o ciclo. Qual que era o maior pecado que aquele povo cometia? Eles se afastavam do Senhor e voltava à adoração a outros deuses. A adoração a outros deuses sempre foi o que mais incomodava o Senhor. E ali eles retornavam. E Deus levantava e de novo caía. Só que agora Deus está fazendo de uma forma diferente. A primeira coisa que Deus vai fazer vai ser levantar um profeta. Deus vai levantar um profeta e dizer: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, versículo 8. Eu os tirei da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e de todos os que oprimiam. Expulsei seus inimigos e lhe dei a vocês a terra deles. Disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adore os deuses dos amorreus, em cuja a terra agora vive. Mas vocês não me deram ouvido. Que Deus está dizendo? Levantei esse profeta para falar que vocês estão passando por tudo isso, não é porque eu me afastei de vocês. Vocês estão clamando a mim como se o errado fosse eu. Mas quem se afastou foi vocês. E isso também acontece com a gente. Tem pessoas que vai subir clamor ao Senhor e dizer para Deus: Deus, por que estou passando por isso? Deus, mas por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? E Deus vai falar assim: olha, não foi eu que me afastei. Quem afastou foi você. Olha, foi você que parou de me ouvir. Foi você que se afastou dos meus caminhos. Não fui eu que te deixei. Então o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do grande carvalho em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Gideão, filho de Joás,
estava debulhando trigo no fundo de uma prensa de uva, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você, guerreiro corajoso. Eu sou apaixonada com o Senhor e eu vejo que Deus ele tem um senso de humor demais. Eu vejo que Deus ele é especialista em nos surpreender, em fazer do negócio algo cômico, em deixar a gente meio confundido, porque a questão era a seguinte: o povo estava opresso, eles estavam passando por períodos de fome, eles afastaram de Deus, eles clamam a Deus e perguntam por que Deus abandonou eles. O errado era eles, mas eles voltam para Deus dizendo que Deus abandonou. E eu quero já falar que às vezes isso acontece com a gente. Subimos com indignação para Deus, dizendo: Deus, você me abandonou. E falamos: por que você me deixou? E Deus diz: filho, não te deixei. Quem se afastou foi você. As pessoas se afastam do Senhor e depois colocam a culpa em Deus do problema dela. Não, Deus não é injusto. E eu vejo muitas pessoas falando que a Bíblia ela é dividida em lei e graça. Mas desde o Velho Testamento eu vejo a graça de Deus. Sabe por quê? Porque isso aqui que está acontecendo em Juízes, fala a verdade, gente. Isso não é graça? O povo se afasta, o povo peca contra Deus e toda vez Deus vai lá e volta e ajuda eles de novo. O povo adora outros deuses e Deus vai lá e novamente estende a mão para ele. Isso não é graça? Fala se isso não é graça. Para mim isso é verdadeira graça. Porque aquele povo já não merecia mais. Eu acho que a gente já está aqui na terceira vez ou na quarta, que o povo, ele se afasta e Deus vai lá e tenta trazer eles de volta. Aí o que acontece? O povo tá clamando e dizendo: Deus, você não tá com a gente. Aí Deus levanta o profeta e fala assim: olha, vai lá e fala com o meu povo. Deus mandou falar um negócio com vocês. Quem afastou foi vocês. Deus tinha dado algumas ordens e vocês não cumpriram com elas. Volta para o lugar que ele chamou para vocês estarem. E aí, depois de Deus ter entregado a mensagem através do profeta, o Senhor vai falar aqui, ó. Então o anjo do Senhor veio e se sentou debaixo do carvalho de Ofra. Tem um anjo sentado debaixo do carvalho. E lá estava Gideão. Conhece Gideão? A palavra está dizendo que Gideão, ele era filho de Joás. E ele estava debulhando trigo no fundo de uma prensa, lá ele estava escondido, a fim de não ser descoberto pelos midianitas. Eu vou abrir em outra tradução, só para a gente poder ver em outra tradução como diz em outra tradução. Porque aí nós vamos ver o senso de humor de Deus, né? Adoro. Juízes 6, versículo 12. Aqui, ó. Vamos lá. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Não sei se eu falei certo. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo os midianitas. Então o anjo lhe apareceu e disse: O Senhor está com você, homem valente. Não, esse aqui não fala que ele estava escondido.
Vamos buscar em outra tradução. Tem alguma tradução aí de vocês que fala que ele estava escondido? Nessa minha, na NVT, fala que ele estava lá a fim de não ser descoberto. Na ARA, não fala que ele estava escondido. Deixa eu procurar aqui em outra tradução. Vamos ver na NVI. Juízes. Juízes 6. Na Internacional, fala que ele estava escondido. Obrigada. Aqui, ó. Na NVI, então o anjo do Senhor veio, sentou sobre a árvore que pertencia a Tananã, estava malhando trigo num tanque de prensar uva para escondê-lo dos midianitas. Ele estava escondido. Ele não era um homem ali que estava fazendo algo para ser visto. Ele estava escondido e a primeira fala de Deus para ele é: o anjo do Senhor apareceu a Gideão e diz: o Senhor está com você, guerreiro corajoso. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. É cômico, porque o cara tá escondido, o cara não é um guerreiro, o cara não é corajoso, ele não está fazendo algo ali para ser um guerreiro, e Deus vem falando assim: você é um guerreiro. Isso é algo que mexe um pouco com a gente, porque quantas vezes o Senhor vem nos chamando por algo que a gente não está vendo. Mas assim como Deus diz, haja luz e houve luz. Quando Deus diz, haja porção seca, houve porção seca. Aquilo que Deus determina sobre nós, nós somos. E às vezes nós não acreditamos naquilo que Deus está dizendo a nosso respeito. E Deus estava dizendo para Gideão: Gideão, embora você ainda não está vendo, você é homem guerreiro e poderoso, forte, corajoso. Mas ele estava escondido. Gideão não era aquilo que Deus estava falando, mas Deus já estava dizendo: você é. E tudo aquilo que Deus fala é. Deus não é mentiroso. Deus não estava mentindo. Mas Deus já estava revelando para Gideão o que tinha dentro dele, que ele ainda não conseguia exercer. Quantas coisas estão escondidas dentro de nós que Deus já disse a nosso respeito, que nós ainda não conseguimos nos posicionar por opressões externas. Tem coisas que você ainda não consegue se posicionar por opressão externa, porque a sua identidade foi opressa, denegrida, amassada. Mas Deus já disse: você é isso, filho. Filha, você é isso. Embora Gideão estava escondido e talvez com medo dos midianitas, ele era homem forte, corajoso, guerreiro, poderoso. Guerreiro corajoso. Olha o que Deus está determinando sobre ele: você é guerreiro. E se Deus disse ele é, Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão os milagres que os nossos antepassados falaram? Acaso não disseram: o Senhor nos tirou do Egito, agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas? Primeira coisa que Gideão está falando, e aqui ele vai falar assim: Senhor. Por que ele responde Senhor? Porque quando a gente vai ver a aparição aqui do anjo, esse anjo vai aparecer com A maiúsculo. Não sei se na sua Bíblia tá. Na NVT não aparece com A maiúsculo, mas na NVI vai estar com A maiúsculo. Na ARA também vai estar com A maiúsculo. Esse anjo aqui é o Senhor, né? É teofania, manifestação do Senhor, do próprio Deus, né? O anjo do Senhor apareceu. Então aqui há uma aparição de Deus falando com Gideão. E ele está dizendo: mas Senhor, por que o Senhor nos abandonou? Nós estamos passando por um período difícil. E o Senhor voltou e disse para ele: vá com força
que você tem e liberte Israel dos midianitas. Sou eu quem vos envia. Senhor, como eu posso libertar Israel? Perguntou Gideão. Meu clã é o mais fraco de toda a tribo de Manassés e eu sou o menos importante da minha família. Eu vou parar nesse ponto da leitura, tá, gente? No versículo 15. E vou dar uma ênfase aqui na explicação. Para dizer que o Senhor, Ele nos vê e Ele sabe tudo ao nosso respeito. Se o Senhor disse que Ele era forte, corajoso, guerreiro corajoso, era um homem valente, Ele era. Mas Gideão não acreditava que Ele era. A primeira coisa que ele fala é questionar a Deus. Por que você nos abandonou? Os nossos antepassados contaram histórias acerca de um Deus que livrava eles, um Deus que colocava eles em situações de bonança, mas nós temos passado tanta dificuldade. Onde você estava quando tudo isso estava acontecendo? E Deus não vai responder para ele dizendo, eu estava aqui, meu filho, quem afastou foi você. Não. Ele vai falar assim, Gideão, você vai libertar esse povo disso que eles estão vivendo. Deus não vai justificar nada para Gideão, porque ele sobe com uma pergunta. Deus não vai descer com resposta. Mas ele vai falar assim, diante disso que você está me falando, quem vai libertar o povo vai ser você. E aí ele volta com outra pergunta dizendo, mas como eu vou fazer isso? A minha tribo é a mais fraca. Ele já vai falar. Olha a inferioridade, olha a rejeição, o tanto que esse cara ele se sentia rejeitado, menosprezado. E ele vai falar assim, e eu sou o menos importante da minha família. Eu vejo aqui rejeição, eu vejo aqui inferioridade, eu vejo que Gideão, ele tinha marcas de alguém que sofreu, ele foi menosprezado, ele foi deixado de lado. Me parece que na família dele tinha guerreiros, me parece que na família dele tinha pessoas que sabiam lutar, pessoas que eram fortes e de fato corajosas. E ele sabia qual tribo era forte, porque ele diz, a minha tribo é a mais fraca. Ele sabia que havia tribos que sobressaía a dele. E ele sabia que dentre a família dele, ele era o mais fraco. Com certeza, em algum momento isso foi dito para ele. Porque ninguém vai chegar a essa conclusão por conta própria. A não ser que haja comentários, a não ser que alguém tenha dito. Tem que ter tido prova de força e ele tenha perdido. Tem que ter tido prova. Ele não nasceu e simplesmente do nada ele se considerou o pior da família. Algo revelou que ele era o mais fraco da família. Seja por fala, seja por provas, desafios, alguma coisa que Gideão passou revelou que ele era o menos importante. Mas aí, mais uma vez, Deus prova pra gente que Ele pega o fraco, os mais improváveis, para poder usar. E Ele não depende de condição favorável para fazer algo. Eu não sei como você se sente hoje, mas Deus, Ele não depende de condição favorável para fazer nada na sua vida. Ele só precisa de você com o coração disponível, sabe? Com o coração disposto a deixar Ele te usar. Gideão estava escondido, malhando trigo. Num lagar, né? Ele estava no lagar. Deixa eu ver. Não, malhando trigo num tanque de prensar uva. Escondido. Com medo de midianitas. E Deus fala com ele, você é corajoso. O que importa não é o que as pessoas dizem a seu respeito. O que importa não é o que a sua família fala a seu respeito. Porque talvez você
É um dos filhos que é o mais menosprezado. Talvez você é o filho que ninguém colocou nenhuma expectativa, você é o filho talvez de menor importância, da família é o neto que não era amado, era a pessoa que ninguém colocou expectativa, é a pessoa que todo mundo falou que não ia dar certo, você não vai dar em nada, você foi a pessoa que cresceu a vida toda escutando palavras de maldição, mas Deus é que determina o que vai acontecer na sua vida, e se Deus diz algo a seu respeito, esse algo vai acontecer. Não permita que as pessoas digam aonde você vai chegar ou o seu futuro, porque quem determina a sua vida é o Senhor e não as pessoas à sua volta. Gideão diz para Deus: eu sou menos importante da minha casa, da tribo, a minha é a mais fraca. Mas Deus está dizendo para ele: Gideão, é através de você que eu vou fazer a história. Gideão, é através de você que eu vou mudar o curso de uma nação. E não me importa o que as pessoas estão dizendo a seu respeito, porque se eu vou fazer através da sua vida, a minha opinião é a que importa. Então eu quero finalizar a nossa semana parando no capítulo 6, no versículo 15, dizendo isso para você. Eu não sei se você sofreu por raiz de rejeição, eu não sei se você passou por raiz de amargura, sofreu por abandono, ausência de paternidade, orfandade, sei lá o que você passou na sua vida. Não sei quantos traumas, né, você já enfrentou, mas aquilo que Deus ele diz a seu respeito é o que importa. Aquilo que o céu já determinou sobre a sua vida é muito mais importante do que a sociedade, a sua família ou os seus amigos estão dizendo a seu respeito. Permaneça debaixo dos comandos do céu. O céu já declarou algo a seu respeito. As pessoas elas querem ditar o rumo da nossa vida. Tem sempre alguém dizendo para que lado nós devemos ir, o que nós precisamos ou não fazer. Mas os nossos comandos, ações, eles precisam ser direcionados pelo céu. É o céu que determina o curso da nossa vida. E as pessoas nunca vão conseguir compreender o porquê nós tomamos determinadas ações, atitude, ou porquê entramos por alguns caminhos. Nunca vão conseguir entender. Mas se nós formos aprovados pelo céu, é isso que importa. Não nos importa ser aprovados pelos homens. Não nos importa ter palavras de aprovações dos homens, desde que o Senhor esteja nos aprovando e guiando. A voz que precisamos ouvir precisa vir do céu e não de homens. Ontem eu assisti um filme muito bonito. Embora eu não sou a pessoa, eu não gosto de ver filmes que tenha cenas de sexo, não gosto de filmes que retratem droga, violência, eu não gosto. É minha opção, tá? Não gosto. Mas eu assisti um filme que eu falei com a Cacau, está agora na minha lista de um dos filmes favoritos. E ele contém cena de sexo, mas não é tão assim absurdo. Mas é um filme chocante, mas eu amei. Vou deixar aqui para vocês assistirem, mas é porque ele retrata a palavra de Deus. Eu amei. Chama Amor de Redenção. Não é assim, como eu vou dizer? Não quero dar spoiler, mas se você, eu porque tem um olhar, tudo pra mim volta pra palavra. O filme chama Amor de Redenção, e como a gente entrou nesse ponto agora, é um filme que vai falar muito sobre alguém que permanece em uma visão. O filme chama Amor de Redenção. Como a gente tá entrando no final de semana, talvez você vai conseguir ver no final de semana. O filme trata de um dos livros proféticos da Bíblia. É um livro cristão, porque tem música cristã. O cara lê Bíblia. Não está no cinema, está na Netflix. Amor de Redenção. É uma pessoa que recebe um comando de Deus e ele permanece nesse comando até o final. Vai ter momento que ele vai orar. Deus vai dar ele um comando contra a vontade dele
e ele vai ter que permanecer nesse comando. E a pessoa, uma das protagonistas principal do filme, é um filme pesado, sabe? É assistindo na Netflix. É um filme muito pesado. É uma menina, ela passou por abuso, ela passa por muitos traumas, gente. Muitos traumas. Mas o tanto que ela retrata a Bíblia, o tanto que ela retrata eu e você, nossa, muito. Mas mexeu tanto comigo que eu saí do filme falando assim, perdão, Senhor. Porque o tanto que Deus, ele nos resgata. E a gente volta e suja de novo, sabe? Deus, ele vai e nos resgata de novo e a gente suja de novo. Assistam o filme e segunda-feira vocês voltam pra me contar o que vocês acharam. Pra mim, foi um filme lindo, sabe? Lindo, lindo. Com esse olhar é o que eu tive. É um filme que fala sobre a palavra. Só posso contar isso, não vou dar muito spoiler, mas eu amei. Assista, Amor de Redenção, tá? Vamos finalizar a nossa live? Tem alguém aqui que tá assistindo essa live pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. O filme chama Amor de Redenção, Luiz. Sensacional. Sensacional. Quando eu só cliquei no filme pra assistir, porque eu vi a capa e eu achei que era romance. Aí eu falei assim, nossa, eu adoro filme de romance. E eu tô na fase de assistir filme de Natal. Eu falei assim, tá, não é Natal, mas eu vou assistir porque é romance. Mas na hora que eu comecei a assistir, eu falei, nossa, que filme pesado. Achei bem pesado no início. Aí eu ia tirar. Eu falei, nossa, esse filme lembra um pouco a Bíblia. Aí eu achei que o filme ia mudar um pouco. Mas depois, o filme não mudou. E eu falei, isso parece muito com a Bíblia. Aí aparece que o cara é crente. Eu falei, isso é Bíblia. Aí no final eu falei, Bíblia pura. Valdete, seja bem-vinda. Jailza, seja bem-vinda. Deixa eu ver seu nome. Tati, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Júnior Patrícia. Vamos lá. Primeira vez. Sejam bem-vindos, viu? Vocês que estão aqui pela primeira vez. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus nesta manhã? Se você quer entregar a sua vida para Jesus e ainda não fez essa oração, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Eu vou orar por você. E você que já aceitou, mas quer voltar, você vai escrever, Senhor Jesus, eu quero voltar. Aos demais que já aceitaram e são salvos, você escreve, eu sou salvo. Mão no coração. E repita comigo assim, Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração e produzir muitos frutos. A 30, a 60, a 100 por 1, em nome de Jesus. Pai, esta é a tua palavra. Obrigado por nos ter ensinado. Que o nosso coração, ele possa ser um coração ensinável. Até o momento nós lemos até o versículo 16 de Juízes, capítulo 6. Vemos a aparição do Senhor para Gideão e o tanto que ele sofria por complexos, mas o Senhor é o Deus que vem para quebrar paradigmas e o Senhor vem para mostrar que o Senhor não escolhe ninguém por características, capacidades, mas o Senhor vê além do que o homem vê. O Senhor vê o nosso coração, o Senhor vê características escondidas dentro de nós, que às vezes estão tampados, Pai, por traumas. Em nome de Jesus, nos ensina a caminhar em um caminho de identidade revelada no Senhor, Pai. Que nós possamos manifestar aquilo que o céu já liberou ao nosso favor. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Que a tua bondade e graça nos acompanhe no dia de hoje. Que possamos fazer um final de semana abençoado, de acordo com os comandos do céu, Pai.
Nós queremos viver aquilo que o Senhor já determinou para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração. Guarde o coração, os olhos, os ouvidos dos teus filhos, que eles possam mesmo, Pai, permanecer no teu caminho e não se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu entrego a vida daqueles que entregaram a vida deles ao Senhor, que eles possam permanecer, Pai, até o dia que o Senhor voltar para buscar a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a vida de vocês. Façam todos um excelente final de semana. Um beijo. Um queijo. E até segunda, se Deus quiser. Viu? Mais uma vez, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Tá bom? Fiquem com Jesus.